Olá, bem-vindo. Esse é o material de pré-aula da disciplina de máquinas de fluxo do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFVJM. Nesse vídeo a gente vai ver as curvas características de turbinas hidráulicas, né? A gente vai ver como essas curvas são obtidas e quais são as informações que a gente pode retirar dessas curvas. Vamos lá. Então, as curvas características das turbinas hidráulicas, elas são obtidas através do ensaio, né, de modelos de turbinas, né? Então, a gente tem aqui o modelo de uma turbina Kaplan, para ensaio em um laboratório, e o modelo de uma turbina Francis, né? Então, vai fazer parte desse ensaio, né, não só o rotor da turbina, que a gente está vendo aqui, como também o sistema diretor da turbina, né, e o tubo de sucção. Então, tudo isso faz parte do conjunto da turbina que é ensaiado. E aí, como são realizados esses ensaios e que informações a gente retira deles? Então, esses ensaios vão ser realizados para uma altura de queda disponível constante, né, e mantendo uma posição fixa do sistema diretor da turbina. Nessas condições, durante o ensaio, a gente vai variar a rotação de operação da turbina. E aí, para esses diferentes valores de rotação da turbina, a gente vai conseguir medir a vazão de operação e a potência de eixo produzida pela turbina, né? A partir disso, a gente consegue calcular o rendimento total da turbina, né, e construir um gráfico desse tipo, que vai mostrar para a gente o rendimento total da turbina em função da rotação de operação da turbina para diferentes posições do sistema diretor, né? Cada posição do sistema diretor está indicada por uma curva no gráfico. Então, além desse gráfico de rendimento em função da rotação, a gente consegue produzir também um gráfico da vazão em função da rotação de operação. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a vazão de operação da turbina, né, em função da rotação, né, para diferentes graus de abertura do sistema diretor, representado de novo por cada uma dessas linhas aqui. Então, o conjunto de informações daqueles dois gráficos, né, vão ser reunidos, né, em um único gráfico, como esse aqui. E esse gráfico aqui ele vai ser válido para a altura de queda disponível na qual foi realizada o ensaio. Então, quais são as informações que a gente pode extrair desse gráfico? A gente tem aqui no eixo vertical a vazão de operação da turbina, né, o rendimento da turbina, representado aqui por essas linhas de rendimento constante, o grau de abertura, né, do sistema diretor, representado por essas retas aqui, tudo isso em função da vazão de operação da turbina. Então, esse gráfico aqui ele vai mostrar todos os pontos de operação da turbina para essa altura de queda aqui. E a partir desse gráfico, a principal informação que a gente consegue retirar é a potência produzida pela turbina. Então, se a gente considerar aqui o ponto de máximo rendimento dessa turbina, né, que é de 93%, ele vai ocorrer quando a turbina está operando com um grau de abertura de 80%, né, operando numa rotação de 81 RPM e a uma vazão de 576 metros cúbicos por segundo. Então, a partir dessas informações e pela definição do rendimento total, a gente consegue calcular a potência de eixo produzida pela turbina, né, que vai ser a altura vezes vazão vezes o rendimento total da turbina. Então, nesse caso aqui, essa turbina, no seu ponto de máximo rendimento, ela produz uma potência de 319 megawatts. Então, além das informações de altura, vazão, potência e rendimento, o gráfico de Collina também mostra o que a gente chama de velocidade de disparo da turbina. A velocidade de disparo ela vai estar contida nessa linha aqui, na borda do gráfico de Collina. A velocidade de disparo vai ser a máxima rotação de operação da turbina para um determinado grau de abertura. Para a gente entender melhor o que é que significa essa velocidade de disparo da turbina, a gente precisa entender, né, de que forma a gente consegue variar a rotação da turbina durante o ensaio. Então, a gente tem aqui o esquema de uma usina hidrelétrica, né? Vamos dar um zoom agora nessa região aqui da turbina. Então, aqui a gente tem um esquema de uma turbina Kaplan, né, com o rotor, o eixo e o gerador acoplado à turbina. Então, durante o ensaio da turbina, né, para reduzir a rotação de operação da turbina, a gente vai aplicar um torque freando esse eixo da turbina. Então, uma vez que a gente aplica um torque conhecido no eixo da turbina, a gente vai medir a rotação da turbina, aqui representada pela velocidade angular dessa turbina, né? E aí, com isso, a gente consegue calcular a potência de eixo da turbina. E aí vai ser a partir dessa potência de eixo e com a medição dos outros dados de operação da turbina que a gente calcula o rendimento total que vai aparecer lá na curva característica da turbina. E aí, de que forma esse torque vai estar relacionado com a velocidade de disparo da turbina, né? Essa velocidade de disparo, ela vai acontecer exatamente quando o torque aplicado na turbina, ele vai ser nulo. Então, voltando aqui para o gráfico de Collina, né? Então, no momento em que a gente não aplica nenhum freio ao eixo da turbina, né, durante os ensaios, essa turbina ela vai acelerar, atingindo a máxima rotação de operação para um determinado grau de abertura. E aí veja também que essa linha aqui, onde a gente tem a velocidade de disparo, ela corresponde exatamente à linha de rendimento nulo dessa turbina, né? Por que o rendimento nulo? Porque no momento em que nenhum torque é aplicado na turbina, essa turbina não está produzindo nenhuma potência de eixo. Então, a potência de eixo aqui é nula e, consequentemente, o rendimento da turbina também é nulo.
Então, uma vez que a gente entendeu, né, como é que essa velocidade de disparo é atingida numa condição de ensaio, né, vamos tentar entender, né, como é que o que é que significa essa velocidade de disparo, né, numa condição real de funcionamento da turbina. Então, numa condição real de funcionamento, né, o eixo da turbina ele vai estar acoplado ao gerador dessa turbina. Então, o responsável por frear esse eixo da turbina e modificar a sua rotação de operação vai ser o gerador. Então, esse freio, esse torque que o gerador aplica na turbina, ele vai ser proporcional à carga do gerador. A carga do gerador, nesse contexto aqui, significa a quantidade de potência elétrica que está sendo demandada pela rede na qual esse gerador está acoplado. Ou seja, quanto mais energia a rede elétrica demanda desse gerador, né, mais esse gerador tende a frear o eixo da turbina, ou seja, tende a aplicar um torque que freia o eixo da turbina. Então, se a gente considerar, por exemplo, que a turbina está aqui operando no seu ponto de máximo rendimento, né, na medida que a demanda por energia elétrica da rede aumenta, ou seja, mais gente está consumindo energia elétrica na rede, esse gerador ele vai frear o eixo da turbina, né, e se a turbina mantiver o mesmo grau de abertura, né, o seu ponto de operação ele vai caminhar aqui ao longo dessa linha. Da mesma forma, né, se o consumo de energia for reduzido, né, o torque sobre o eixo da turbina é reduzido, né, e a rotação da turbina aumenta. Né. Na condição limite, onde o torque aplicado pelo gerador ao eixo da turbina é nulo, a turbina acaba por atingir a velocidade de disparo. Né. Qual é a situação onde esse torque é nulo? Né? Seria a situação onde não há demanda por energia elétrica partindo da rede. Essa situação é mais comum quando o gerador da turbina ou a própria turbina ela é desconectada da rede elétrica. Né? E isso pode acontecer por algum sistema de proteção, né, que desligou essa turbina, que desconectou essa turbina da rede elétrica, né? Ou por uma manobra usual da usina. Né? Normalmente as usinas têm mais de um rotor, né? E ao longo do ano, né, dependendo da demanda por energia elétrica, essas turbinas podem ser ligadas ou desligadas numa mesma usina. Ok, então nesse vídeo a gente viu como são obtidas as curvas características das turbinas hidráulicas, né, através de ensaios, né? Quais são as informações que a gente consegue retirar desse gráfico, né, e qual o significado dessa velocidade de disparo, né, numa condição de ensaio e numa condição de funcionamento real da turbina. Porém, com relação às curvas características da turbina, né, e as características de operação da turbina, falta ainda a gente responder duas perguntas. Né? A primeira delas é a seguinte: né? De que forma a gente consegue extrapolar esses resultados da curva característica, né, para diferentes alturas de reservatório? Né? Porque a gente sabe que essa altura de queda disponível, né, ela vai variar ao longo do ano, dependendo do nível do reservatório. Também de que forma a gente vai conseguir extrapolar esses resultados obtidos em um modelo ensaiado, né, para o protótipo de uma turbina. Uma outra questão que a gente vai responder nas aulas seguintes vai estar relacionada à condição de operação da turbina. Né? Porque por mais que essas curvas características mostrem essas diferentes condições de operação da turbina em diferentes rotações, né, uma vez que a turbina é instalada na usina e acoplada a um gerador, ela deve funcionar a uma rotação constante. Então, como a gente viu aqui que a rotação da turbina ela tende a variar com a carga do gerador, né, a gente vai ver de que forma essa turbina consegue regular a sua velocidade, né, para manter a rotação constante. Esse vídeo fica por aqui, então, obrigado.